Olá, alunos do ano. Aqui é a professora Érica e eu queria gravar essa videoaula para vocês para conversar mais um pouquinho sobre números positivos e negativos. Mas dessa vez a gente vai começar a falar das operações com esses números. Então, nesse vídeo nós vamos tratar da adição e da subtração, ok? Mas primeiro a gente vai relembrar alguns conceitos dos vídeos passados. Primeiro, é importante a gente entender a organização dos conjuntos numéricos. Na matemática, cada tipo de número faz parte de um conjunto. E é interessante a gente entender como é que esses conjuntos eles evoluem, eles são formados. Por exemplo, o primeiro tipo de número que nós aprendemos na escola são os números chamados naturais. A gente representa esse conjunto, pelo símbolo dele, e aí a gente coloca um sinal de igualdade, abre chaves aqui, e dentro a gente coloca vários exemplos de números naturais, separados por vírgula, tá certo? Então, os números naturais, eles vão em ordem crescente, aí 0, 1, 2, 3, passa de 10, 11, 12, 1000, 3000, infinitos, tá certo? Esses são os números naturais. A gente também pode representar esse conjunto por um chamado diagrama, que é essa forma oval aqui, e esses números, esses elementos do conjunto, eles são colocados aqui dentro, assim soltos, e o nome, alguns exemplos, e o nome do conjunto, o símbolo fica aqui do lado de fora, encostadinho assim no conjunto, tá bom? Então, não sei se vocês lembram desse símbolo aqui de pertencimento, ele pertence. Ele é usado para um elemento em relação ao seu conjunto. Então, por exemplo, aqui o 2 é um elemento do naturais, do conjunto de naturais. Então, a gente pode dizer que 2 pertence aos naturais, tá certo? Assim como qualquer outro elemento. Bom, aí ampliando esse conceito, agora no 7º ano, a gente passa a estudar um outro tipo de número, que são os números negativos. Então, é como se a gente tivesse, olha, o conjunto dos números naturais e a gente acrescentasse, antes do zero, os números negativos, tá? Então, com isso, a gente forma esse conjunto chamado conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Ele já começa assim infinito lá nos negativos, aí vem com alguns números negativos aqui, passa pelo zero e passa para os números positivos e aí fica igualzinho aos naturais aqui dentro, tá bom? Então, eu posso dizer que os números inteiros são uma ampliação do conjunto dos números naturais. Olha, o conjunto dos números inteiros não é só essa faixa rosa aqui, tá? Não são só os negativos. Dentro dos inteiros nós temos todos os naturais e também esses negativos aqui, tá bom? Então, a gente pode afirmar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Esse símbolo significa isso, tá? Um conjunto está totalmente dentro do outro, ok? Bom, um terceiro conjunto que a gente trabalhou alguns desses valores no ano passado, mas agora ele vem de forma mais completa, é o conjunto dos números racionais representado pela letra Q. Quem é que está dentro desse conjunto? Gente, todos os números que a gente estudou até agora. Os números inteiros, positivos e negativos, e também números que não são inteiros, tipo frações, números decimais, dízimas periódicas, tanto positivos quanto negativos. Então, a ampliação aqui no diagrama fica dessa forma aqui, olha. Os números racionais pegam todos os inteiros e ainda acrescenta os que não são inteiros, certo? Frações, números decimais, positivos e negativos, tá bom? Então, a gente pode afirmar também que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Um outro conceito que eu queria lembrar com vocês são números opostos ou simétricos. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso aqui, porque é uma coisa simples, mas é um conceito que ajuda bastante aqui, olha. Para compreendermos quem é o oposto de um número, basta acrescentarmos um sinal de menos à sua frente. Como assim? Olha, vamos pegar aqui o número 3, tá bom? Quem é o oposto de 3? Olha, o oposto de 3 é só eu pegar o próprio 3 e colocar um sinalzinho de menos aqui na frente,
Vocês estão vendo isso? Então aqui eu já formo o oposto de 3, olha. Eu poderia também, esse 3 aqui, vir com um sinalzinho de mais aqui na frente dele, né? Porque o número positivo pode vir ou não com um sinal de mais. Então, se ele viesse com um sinal de mais, olha, quem seria o oposto dele? É só colocar um sinalzinho de menos na frente disso aqui. Para os sinais não chocarem aqui, né, não se encontrarem um com o outro, a gente coloca esse parênteses aqui, só para separá-los, tá bom? Mas esse menos aqui, fora do parênteses, vai representar isso, o oposto do que vem a seguir. Ou seja, resumindo isso aqui, eu posso dizer que é a mesma coisa que menos 3. Tá bom? Então, o oposto de 3 é menos 3. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. O oposto de menos 5, olha o menos 5 aqui. Quem será o oposto dele? A gente sabe, né? Só chega lá no outro lado da reta numérica. É o 5 positivo. Como é que eu chego nesse 5 positivo? Olha, é só eu acrescentar um símbolo de menos na frente do que eu já tinha. Então, vai ficar menos 5, ou seja, o oposto de menos 5, que é mais 5. Tá bom? Então, só uma observação aqui para vocês, olha. O sinal de menos antes de um número, ele muda o sinal que vem a seguir, porque ele significa justamente isso, o oposto do que vem a seguir. Então, olha isso aqui, como é que eu poderia resumir isso aqui? Analisar esse encontro de sinais aqui e deixar um sinal só. Isso significa o oposto de mais 9, ou seja, menos 9. Então, esse sinal de menos aqui, ele muda o que tem dentro do parênteses. Eu coloco aqui o contrário dele, o oposto dele, tá? Então, esse outro símbolo aqui fora do parênteses de menos muda o que vem a seguir. Então, o que eu vou escrever aqui? Mais 0,6. Eu nem vou escrever esse primeiro menos aqui, tá certo, gente? Porque eu já analiso esse encontro e os dois, para mim, significam mais. E aqui, gente, eu tenho um encontro de 3 sinais, né? Então, vamos fazer devagarzinho. Primeiro, esse aqui de dentro. Esse menos aqui vai mudar esse que tá aqui dentro. Então, aqui, o total vai ser menos 1. Então, vai ficar dessa forma. E depois, esse menos de fora vai mudar novamente o que vem a seguir. Então, esse menos mudando o menos vai ficar mais, tá bom? Então, resumindo, o sinal de menos antes de um número muda o sinal que vem a seguir. Porém, o sinal de mais antes de um número não muda o sinal que vem a seguir. Por exemplo, olha o número 7 aqui, que é o número que a gente já conhecia, né? O número natural. Se eu acrescentar um sinal de mais antes dele, não muda nada. Esse mais sem o mais, tá vendo? É o mesmo valor. A mesma coisa se eu tiver um número menos 2 e acrescentar um mais antes dele. Tá vendo? Aí eu coloquei um parênteses aqui para não chocar os sinais, mas isso aqui é a mesma coisa que menos 2, colocando ou tirando. Então, esse sinal de mais não muda o que vem a seguir, continua sendo menos 2, tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse sinal de mais aqui fora, muda ou não muda o que vem a seguir? Não muda, repete mais 50. Esse sinal de mais não muda o que vem aqui, repete menos 3 meios. Esse sinal de mais não muda ninguém. Então, vai ficar 1 mais 1 menos 4. Essa continha aqui vai dar um resultado assim, 1 mais 1, 2, e 2 menos 4 vai acabar ficando na dívida aqui, né? Menos 2. Nós já comentamos isso em outros vídeos, mas a gente vai falar mais aqui mais pra frente, tá certo? Sobre isso. E um último terceiro conceito aqui que eu quero mostrar, relembrar com vocês, é o módulo de um número racional. Vamos lá, para quem ainda não ouviu falar dessa palavrinha módulo, o que que significa? Agora eu já estou tratando os números como racionais, estão vendo? Que pertencem àquele último conjunto, quer dizer, qualquer tipo de número aqui, tá? Seja positivo, negativo, inteiro ou não inteiro. O que que é um módulo? Ó, módulo ou valor absoluto, que é a mesma coisa, de um número, é o próprio número sem nenhum sinal. É muito simples, gente. Também podemos entender que o módulo é a distância desse número até o zero.
Vamos lá na reta numérica para a gente entender essa história aqui. Ó, eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, é o número 4, tá? O valor absoluto de mais 4 é 4. É só enxergar esse número aqui, gente, sem se importar qual a posição que ele está na reta numérica, se é a direita do zero ou se é a esquerda do zero. Mas o que a gente vai considerar aqui é a distância desse número até o zero. Quantas unidades inteiras eu tenho aqui, tá certo? Então, o módulo, ou o valor absoluto de mais 4 é 4. Se eu pegasse o menos 4 aqui, gente, e pegasse o valor absoluto dele, também daria 4. Por isso que a gente diz que números opostos, né, eles têm sinais diferentes, mas eles têm o mesmo módulo, tá bom? Próximo exemplo. O valor absoluto de menos 2,5 é 2,5. Só tirar o sinal, gente, tá? Então, é a distância desse 2,5 até o zero, 2 unidades e meia. Agora que eu já vou usar a palavra módulo, mas é a mesma coisa, tá? O módulo de menos 8 é 8. Quando a gente usa essa palavrinha módulo aqui, tem uma representação específica na matemática, que é essa daqui, olha. São duas barrinhas colocadas no entorno aqui desse número menos 8. Isso significa módulo de menos 8. E isso tem um resultado, dá pra gente analisar isso aqui. O módulo de menos 8 é igual a 8, tá bom? Então, percebam que o resultado do módulo é sempre positivo, embora esteja sem sinal aqui, é sempre positivo, tá bom? Bom, aqui é um desafiozinho, olha. Qual é o oposto do módulo de menos 13? Eita, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ver aqui é quanto é o módulo de menos 13. Essa expressão, ela está escrita dessa forma aqui, olha. Ela pode ser representada assim. O oposto aqui fora do módulo de menos 13. Bom, aqui dentro, resolvendo isso, quanto é o módulo de menos 13? É o próprio 13. Então, essa expressão vai ficar dessa forma aqui, olha. O oposto de 13, que é igual a menos 13. Tá bom? Bom, a gente já falou disso aqui, sobre noção intuitiva de soma algébrica. A gente começou a operar números positivos e negativos, mesmo sem aprender as regrinhas dessa operação, mas de forma intuitiva mesmo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, Mário está brincando com um jogo no celular em que, quando consegue capturar essa cereja aqui ou essa moeda de ouro, ele ganha 7 pontos em cada figura. Porém, se ele capturar essa caveirinha aqui, se ele encostar nessa caveirinha, ele perde 5 pontos. Como ficará a pontuação de Mário se ao final da partida ele tiver capturado as figuras abaixo? Olha, capturou uma cereja, 2 moedas e 5 caveirinhas. Bom, vocês já entenderam que essas figurinhas aqui de cima ele vai ganhar ponto, né? Então a gente pode dizer que são pontos positivos. Nesse caso aqui são 3 de 7, então ele vai ganhar 21 pontos. Já aqui, os pontos que ele vai contabilizar são pontos negativos, porque ele vai perder 5 vezes 5 aqui, né? Então são 25 pontos negativos. Bom, vamos lá. Será que a gente consegue descobrir qual vai ser o resultado final dele? Ele saiu ganhando ou ele saiu perdendo? Mais 21 com menos 25, ele vai sair perdendo, né? Ele vai sair perdendo 4 pontos. A gente explicou isso aqui já no encontro da nossa aula, mas eu queria mostrar aqui novamente para quem ainda não teve oportunidade de entender essa regrinha por meio de uma comparação aqui. Nas antigas batalhas, os exércitos inimigos posicionavam-se um de frente para o outro e partiam para o enfrentamento homem a homem. Geralmente, o exército com maior número de soldados ganhava a batalha. Imagine que os guerreiros com armaduras azuis representam números positivos e os números negativos são representados pelos guerreiros de vermelho. Olha essa situação aqui. Esse exército azul, ele tem 5 guerreiros. E o exército vermelho tem 4 guerreiros. E aí, cada guerreiro positivo luta com um negativo e eles acabam se anulando. Um mata o outro mata um, tá certo? Eles acabam se anulando. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha, cada guerreiro positivo se anula com um negativo. Quem é que vai sobrar aqui na história? Venceu a batalha quem tinha mais guerreiros, os positivos.
O que restou ao final foi um guerreiro positivo, ou seja, mais 1, tá? Então, mais 5 menos 4, o resultado vai ser mais 1. E essa situação aqui? Vamos lá? Cada negativo anulando um positivo. Olha, mais 5 menos 8. O que será que vai acontecer? Sobraram 3 soldadinhos negativos. Então, dessa vez, quem tinha mais guerreiros era o exército negativo. Por isso, o resultado foi menos 3. E o que acontece se eles não forem inimigos? O que será que eles farão? Eles vão se anular? Vão se matar? Será? Não, eles vão acabar se juntando, né? Vai formar um grande exército aqui. Em vez de se anularem, os guerreiros se juntaram, formando um exército maior. E eles continuam positivos, né, gente? Não vão virar casaca, não vão virar negativos, né? Então, mais 2 mais 4, juntou, virou mais 6. A mesma coisa se eles forem negativos, tá? Uma parte do exército encontrando outra parte do exército, amigos, eles vão acabar se juntando. Então, menos 3 vai ser igual a menos 6, ok? Resumindo, aí vem a regrinha agora, para quem gosta de decorar uma regrinha, olha. Quando as parcelas possuem sinais diferentes, ou seja, os guerreiros são de exércitos inimigos, nós subtraímos os seus módulos, o maior pelo menor. E para o resultado, repetimos o sinal da parcela de maior valor absoluto, ou seja, quem tinha mais guerreiros vai acabar determinando o sinal do resultado, tá bom? Vai ser o mesmo sinal do resultado. Quando as parcelas possuem sinais iguais, quer dizer, guerreiros amigos, somamos os seus módulos e para o resultado repetimos o mesmo sinal das parcelas. Foi isso que a gente viu naqueles exemplos, tá bom? Bom, agora nós vamos partir realmente para as operações de adição e subtração com números racionais. Primeiro a gente vai entender a ideia. Olha, as situações que envolvem adição de números racionais geralmente estão ligadas à ideia de saldo ou de sucessão de eventos com números positivos e negativos. Como assim? Olha, essa palavrinha saldo aqui a gente encontra assim bastante quando fala de dinheiro, né, de conta bancária, ou também quando a gente fala de saldo de gols. Então, quando a gente tem uma situação dessa, um ganho e uma perda, como é que vai ficar esse saldo? Ou mais um ganho, mais uma perda, e como é que vai ficar no final essa continha? Então, para isso, a gente sempre vai usar a adição. E também quando a gente tiver uma sucessão de eventos, tipo num jogo, ganhou 3 pontos, aí depois perdeu 2, depois ganhou mais tanto, perdeu tanto, ou também com temperatura, por exemplo, a temperatura estava 10 graus Celsius, subiu 2 graus, depois desceu 3, depois subiu mais, sei lá, mais 10. Então, quando há essa sucessão de eventos com números positivos e negativos, a gente vai usar a adição. Vou começar com o primeiro exemplo aqui. Vamos lá. Uma florista teve no sábado um prejuízo de R$12. No domingo, porém, teve um lucro de R$29. Esse fim de semana deu lucro ou deu prejuízo? De quanto? Gente, olha como é que eu poderia montar então esse cálculo. Vai ser uma adição, tá vendo que aqui no meio tem um sinalzinho de mais? Então, vai ser uma adição dessas duas parcelas. A primeira parcela, como foi um prejuízo, é um número negativo. Eu vou colocá-lo entre parênteses aqui para vocês, para destacar, para vocês entenderem bem. A segunda parcela foi um lucro, R$29, então é um número positivo. Para esses sinais não se chocarem aqui, então a gente colocou esse parênteses, tá bom? Bom, quando eu tenho uma adição de números positivos ou negativos, a primeira coisa que eu vou fazer agora é retirá-los do parênteses. E olha o que eu vou perceber. Antes do parênteses do menos 12 não tem nada aqui. Nada que possa mudar o que está aí dentro, né? Lembra que a gente viu que quem muda o que está aqui dentro é se tivesse um menos aqui do lado de fora, mas não tem nada. Então eu repito menos 12 do jeito que está aqui. A mesma situação para o mais 29. Como aqui fora eu tenho um mais antes desse parênteses aqui, não muda o que vem a seguir. Então, eu posso fazer a conta direto, menos 12 mais 29, porque é uma situação de adição.
Como os dois sinais são diferentes aqui, a gente vai calcular a diferença mesmo, né? A subtração entre os módulos, que vai dar mais 17, tá bom? Então, foi um lucro de R$17 no fim de semana. Vou explicar um outro exemplo. Numa cidade, os termômetros marcaram a temperatura de menos 6,5 graus durante o dia, graus Celsius. De madrugada, a temperatura baixou 7 graus. Qual foi a temperatura da madrugada nessa cidade? Como é que ficou o resultado disso aqui? Então, isso aqui é uma sucessão de eventos, um atrás do outro, de subida, de queda, e a gente vai representar isso por uma adição. Nós vamos somar as duas parcelas. Nesse caso, as duas parcelas são negativas. Olha, começou com uma temperatura negativa e a gente vai acrescentar isso outra temperatura negativa, porque baixou 7 graus, tá bom? Vamos retirar dos parênteses. Ninguém vai mudar aqui de sinal, gente. Vai continuar sendo menos 6,5 e menos 7, tá bom? Como eles têm sinais iguais, lembra dos soldadinhos amigos, eles vão se somar. Olha, a gente soma os módulos aqui, a gente faz um cálculozinho aqui do lado. Não preciso colocar que os dois são números negativos, senão vai confundir, tá bom? Eu faço a conta aqui só com os valores absolutos. 6,5 mais 7 vai dar 13,5. Porém, o resultado a gente sabe que vai dar negativo, tá certo? Então, resposta, a temperatura na madrugada foi de menos 3,5 graus Celsius, ok? E os dois últimos exemplos aqui que eu vou dar, esses quadrinhos aqui, são esses aqui, olha, eu já tenho, não tenho um probleminha, eu tenho uma conta já feita aqui e é só pra gente eliminar os parênteses e aí achar o resultado. Bom, novamente, o que eu tenho aqui entre os parênteses é um sinal de mais, então isso aqui é uma questão somente de adição. Eu vou retirar todo mundo do parênteses do jeitinho que tá aí dentro, ó, menos 23... mais 8, eu não escrevo esse mais aqui, tá certo, gente? Eu só coloco o que tá dentro do parênteses. Menos 7, mais 5. Meus queridos, quando a gente tem assim uma soma algébrica, que a gente chama isso aqui, de mais parcelas, o que eu aconselho a vocês é vocês juntarem os que são do mesmo tipo primeiro. Tipo assim, negativo com negativo primeiro e positivo com positivo. Na próxima linha aqui, olha, vai ficar menos 30 e mais 13, tá vendo? Agora, com cada resultado aqui positivo e negativo, eu vou calcular a diferença entre eles, e esse resultado vai dar menos 17, tá certo? Último exemplo, com frações. Tem gente que já vai fugir de fração aqui, mas não, gente, olha, a gente já aprendeu isso aqui. Bom, é uma questão de adição, porque tem aqui, entre as parcelas, nós temos um sinal de mais. Então, primeiro passo, tirar os parênteses. Ninguém vai mudar o seu sinal. Então, vou copiar menos 4 nonos, mais 10 terços, mais 5, que é um número inteiro, eu coloquei sobre 1. Gente, como tem denominadores diferentes, eu vou ter que calcular o MMC. O MMC entre 9, 3 e 1 é 9. Percebam que os sinais aqui, olha, eu repeti, tá vendo? As frações vão ser positivas ou negativas. E quem é que vai ficar aqui em cima? Olha, tem aquele processo, né? 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 4, 4. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 10, 30. E 9 dividido por 1, 9. Vezes 5, 45. Tá? Nos resta agora operar os numeradores. Que operação que a gente vai fazer aqui? Olha, gente, cada sinal desse da fração eu posso considerar aqui como sendo do numerador para eu fazer essa continha. Então, é como se fosse assim, olha, denominador a gente junta, né? Repete só o 9. E aí vai ficar menos 4, mais 30, mais 45, tá vendo? E a gente faz essa continha aqui, junta os positivos, olha, mais 75, menos 4, vai ficar 71 sobre 9, positivo. Tá bom? Então, a adição das parcelas positivas e negativas é muito simples. A gente repete essas parcelas com os seus próprios sinais, tá bom? Até poderia já fazer a conta direto. Bom, e a subtração? A gente usa a subtração em situações diferentes da situação de adição. Vou mostrar aqui exemplos para vocês, olha. As situações que envolvem subtração de números racionais geralmente estão ligadas a ideia de diferença
e variação. Quando a gente fala de variação de temperatura, eu já dei uma temperatura inicial e uma temperatura final. Quantos graus se passaram aí? Então, esse intervalo a gente calcula pela subtração. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Um primeiro exemplo. Pitágoras, grande filósofo e matemático grego, nasceu no ano de menos 570. O que é isso? É 570 antes de Cristo. Então, o nascimento de Cristo é considerado marco zero e tudo que vem antes dele, os anos anteriores, são negativos e os anos posteriores são anos positivos, tá bom? Então, ele nasceu em menos 570 e ele morreu no ano de menos 496, ou seja, 496 a.C. Quantos anos Pitágoras viveu? Olha, a gente consegue entender isso melhor com essa linha do tempo aqui, essa reta numérica, tá? Então, 0 é justamente o nascimento de Cristo, tudo que vem aqui antes dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Menos 496, olha, está mais perto do zero, tá vendo? E mais distante, mais para trás ainda está menos 570. O que a gente quer nessa questão aqui é calcular esse intervalo entre menos 570 e menos 496. Como é que eu faço isso? Eu queria, para vocês poderem entender bem, transportar essa questão aqui para o nosso tempo. Por exemplo, para a idade de alguns de vocês. Se uma pessoa nasceu em 2007 e nós estamos em 2020, que intervalo é esse aqui? Quantos anos a pessoa tem nesse momento aqui? Como é que a gente faz essa conta? Pega 2020 menos 2007. Então, a gente pega aqui o valor mais alto, o último valor, e diminui do primeiro valor. Diminui pelo primeiro valor, tá bom? Então, 2020 menos 2007 vai dar 13. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar esse último valor, que foi o ano da morte, menos o ano do nascimento. Olha como é que vai ficar. Tá vendo que as duas parcelas são negativas, eu coloquei entre parênteses, mas no meio aqui, olha, eu já tenho uma subtração. Porque é essa conta que eu usei aqui que eu vou usar aqui também. Esse menos esse. E aí, vamos tirar dos parênteses para ver? Esse primeiro número, menos 496, olha, antes do parênteses dele não tem ninguém, né? Então, não vai mudar nada do que tem aqui. Ele vai continuar sendo menos 496. Porém, o menos 570, olha o que tem aqui antes, um menos. Então, ele muda o que vem a seguir. Então, eu só escrevo aqui mais 570. Bom, gente, agora eu calculo essa diferença aqui. Soldadinhos inimigos, a gente vai subtrair, né? 570 menos 496, que vai dar 74. Só que a resposta vai ser positiva, porque é o que tem o maior módulo aqui. Então, Pitágoras viveu 74 anos, certo? Próximo exemplo. A tabela abaixo mostra as temperaturas registradas em algumas cidades de Santa Catarina em 2 horários diferentes de um determinado dia. Calcule a variação, olha essa palavrinha aí, das temperaturas em cada cidade. Novamente, é como se a gente estivesse calculando o intervalo entre uma temperatura e outra. Quantos graus se passaram daqui para aqui, tá? Então, a temperatura foi medida aqui às 7 horas da manhã e às 23 horas. Então, em Urubici, às 7 horas da manhã estava mais 5 graus, já estava frio. Mas às 23 horas ficou mais frio ainda, olha, baixou. Como é que a gente calcula essa variação? Então, nós vamos pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, igual a gente calculou a idade de Pitágoras. Quem é a temperatura final aqui? A gente vai começar com mais 2. Mais 2 menos a primeira parcela, que é positiva, mais 5. Vamos tirar dos parênteses. O mais 2 não muda, gente, porque antes dele aqui não tem nada para mudá-lo. Então, ele continua sendo mais 2. Porém, o mais 5 muda, porque aqui antes dele eu tenho o sinal de menos, significa o oposto do que vem a seguir. Então, muda sim, vai ficar menos 5. E agora, o resultado dessa continha aqui vai dar menos 3 graus Celsius. O que isso significa? Que a temperatura variou negativamente, ou seja, ela baixou, ela caiu 3 graus Celsius, tá bom? Em São Joaquim,
Olha, a gente vai perceber que a temperatura também cai de -4 para -10. Então, o resultado que eu vou encontrar aqui vai ter que ser negativo. Vamos ver como é que isso vai ficar? O final menos o inicial. -10 menos o -4. O -10 eu repito e o -4 vai mudar, vai para +4. -10 mais 4 tem como resultado -6 graus Celsius. Então, a variação foi negativa, isso quer dizer que a temperatura caiu. Agora, olha o que acontece em Urupema. A temperatura sai de -8 para -3. Tá percebendo que ela está subindo, apesar de estar muito frio ainda? Ela está subindo. O jeito da gente calcular é o mesmo. Temperatura final menos temperatura inicial. Ó, -3 menos o -8. -3 eu repito, o -8 vai mudar para +8. E aqui olha o que vai acontecer, o resultado será positivo. A variação foi positiva, ou seja, aumentou 5 graus de um para o outro. Tá bom? Aqui, novamente, a gente percebe que abaixou, né? E abaixou quanto? Até mentalmente dá para pensar aqui, já dá para saber. Ó, a gente vai fazer a final menos a inicial. -7 menos +1. -7 eu repito, e o +1 vai acabar mudando com a influência desse sinal de menos aqui. -7 menos 1, soldadinhos amigos, a gente vai juntar, né? -8 graus Celsius. Então, a temperatura caiu 8 graus. Tá bom? Últimos exemplos. Efetue os cálculos aqui, olha, gente. Agora a gente está misturando adição com subtração, mas o método é o mesmo. Primeiro a gente vai eliminar os parênteses, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo aqui na letra A, eliminando o parênteses do -5, olha, aqui fora não tem nada que possa influenciar o que tem dentro. Então, a gente repete o -5 e repete o 0. Lembrando que 0 não é positivo nem negativo, tá? 0 é neutro. Então, -5 mais 0, a gente vai ter como resultado aqui o próprio -5. Na letra B, vamos tirar dos parênteses o +7. Muda ou não muda? Não muda. O +14 muda ou não muda? Não, olha o que tem antes dele aqui, ó, um sinal de mais, não muda nada. Porém, o +6 vai mudar, gente, por causa desse sinal de menos aqui. Então, vai ficar assim, +7 mais 14 menos 6. Juntando os positivos aqui logo, olha, 21 menos 6, que é a mesma coisa que 15. 15 positivo. Vamos fazer a letra C? Mais 4,1, não muda. Menos 3,6 vai mudar, porque antes eu tenho um sinal de menos, tá? Vai ficar mais 3,6. E o menos 0,25 não muda, porque antes eu tenho um sinal que não influencia no sinal dele, tá bom? 2 positivos, 1 negativo. Vou juntar os positivos logo, olha. Mais 7,7 menos 0,25. Eu vou fazer, então, a subtração disso aqui. 7,70, né? Colocando vírgula embaixo de vírgula, menos 0,25, vai dar 7,45. Então, esse é o resultado. Positivo ou negativo, hein, gente? Positivo, né? Porque é o sinal de quem tem mais aqui, olha, do maior valor absoluto. Mais 7,45. Aqui é para a gente descobrir o valor desses quadradinhos. Vamos lá? Exige um pouco mais de lógica aqui, olha. Se eu for eliminar os parênteses aqui, eu não sei se esse quadradinho aqui representa um número positivo ou negativo. Não sei. Mas eu sei que quando eu eliminar o parênteses aqui, ele não vai mudar o sinal dele, tá vendo? Ó, então, eu vou tirar o quadradinho aqui, porém, e nem o -12 também não vai mudar, porque esse mais não muda o que vem a seguir. Então, esse quadrinho aqui, menos 12, o resultado eu já tenho aqui que é 18. Ah, gente, é uma continha fácil. Esse número aqui é o 30, tá bom? Já que o resultado deu positivo, é porque tinha mais positivos aqui do que negativos, né? 30 menos 12 é igual a 18, a resposta é 30. E aqui, hein, gente? Vamos pensar? Olha, eu vou eliminar esse primeiro parênteses só repetindo o menos 0,1. Porém, olha o segundo aqui, o que vai acontecer? Esse sinal de menos vai acabar mudando o que vem aqui, né? Mas será que esse é positivo ou negativo? Vamos ver o resultado? O resultado deu positivo. Quer dizer que se aqui for um número que fique negativo, né? Se aqui for um positivo, então vai ficar um número duas parcelas negativas. Não vai dar esse positivo nunca. Então, esse número aqui, no final das contas, ele tem que ficar positivo.
Então, esta parcela aqui é negativa, para que esse sinal aqui de menos mude e ele vire positivo. E o valor aqui, gente, é menos 8,7. Para que fique positivo e eu consiga ainda subtrair esse menos 0,1 para dar 8,6. Tá bom? Então, a resposta do quadrinho é menos 8,7. Na letra C, o quadrinho está no lugar do resultado final, né? Então, é só a gente eliminar os parênteses, não muda o 2/5, muda o 6/8, olha aqui, esse sinal de menos vai mudar, vai ficar menos 6/8. Calculando o MMC, que dá 40, repito os mesmos sinais aqui para as frações, elas só serão equivalentes. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 2, 16. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 6, 30. Lembra que esses sinaizinhos aqui eu vou considerar para o numerador? Então, repito 40 e aqui vai ficar mais 16 menos 30. Ou seja, aqui em cima ficou menos 14/40. Dá para simplificar por 2 e 2, tá? E esse sinal aqui, olha, do numerador, eu posso voltar ele aqui para frente da fração. Que daí fica a minha fração toda, o meu número negativo, tá? Menos 7/20. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai passar mais algumas atividades complementares para vocês. Pratiquem para vocês entenderem bem, tá bom? Até a próxima, então. Tchau, tchau.